Trabalhei aqui toda a volta de número 14 e agora dou início à volta de número 15 e o padrão que será trabalhado aqui. Sigo fazendo as 3 correntes iniciais, os 2 pontos altos aqui da frente, formando aqui mais uma vez esse bloquinho com 3 pontos altos e iniciando aqui a reta. Em seguida, faço uma corrente e vou fazer aqui uma sequência de 4 espaços, exatamente igual aos 4 que eu trabalhei aqui na volta anterior. Feito então os 4 espaços, eu vou trabalhar agora uma sequência aqui novamente de 13 pontos altos, da mesma forma que eu trabalhei na carreira anterior, ok? Então esse último que eu trabalhei aqui já conta como um dos 13. Então eu sigo agora trabalhando ponto alto sobre cada ponto, até totalizar a sequência com 13 pontos altos. Feito então minha sequência com 13 pontos, eu faço uma corrente, pulo essa corrente aqui à frente e no primeiro ponto desse conjunto de 3 pontos altos eu faço um ponto alto. Em seguida, faço uma corrente, pulo aqui para esse próximo espaço de 2 correntes e faço aqui um conjunto com 3 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente e nesse próximo espaço aqui de 2 correntes, após o ponto baixo, eu trabalho também um conjunto com 3 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos desse conjunto de 3 pontos e no terceiro eu faço um ponto alto. Em seguida, uma corrente, pulo essa próxima corrente aqui, esse próximo espaço de uma corrente à frente e faço um ponto alto aqui nesse primeiro ponto dessa sequência aqui anterior. Em seguida, eu vou trabalhar aqui novamente uma sequência com 13 pontos altos, sendo que esse último que eu trabalhei aqui já conta como o primeiro dos 13. Então, eu sigo fazendo aqui ponto alto sobre cada ponto de base, até completar os meus 13 pontos. Feito aqui os 13 pontos, eu faço uma corrente e vou trabalhar agora aqui uma sequência com 4 espaços exatamente iguais aos espaços anteriores. Feitos os 4 espacinhos, eu fecho aqui a parte reta, finalizando o bloquinho com 3 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada ponto aqui à frente. E assim eu fecho essa primeira reta. Feito então a primeira reta, agora eu passo a trabalhar o padrão dos cantos. Nessa volta, o padrão dos cantos vai ser um pouco diferente das voltas que nós trabalhamos aí anteriormente. Então eu sigo fazendo aqui 2 correntes, após o bloquinho de 3 pontos altos, vou laçar e vou fazer um ponto alto aqui dentro desse espaço de 2 correntes. Em seguida, faço 2 correntes, pulo o primeiro ponto aqui do motivo e no segundo ponto eu trabalho um ponto alto. Em seguida, eu vou trabalhar uma sequência com 11 pontos altos, contando já com esse ponto que eu já fiz aqui. Então, eu sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto de base, até completar 11 pontos. Feito, então, os 11 pontos, restaram apenas um aqui do motivo. Esse ponto eu também não trabalho. Então, em seguida, eu faço 2 correntes, pulo esse ponto que sobrou e faço um ponto alto aqui dentro desse espaço de 2 correntes. E assim eu trabalhei o primeiro motivo do canto. Em seguida, eu faço 2 correntes, pulo aqui para o próximo motivo, pulo o primeiro ponto do motivo e faço um ponto alto no segundo ponto do segundo motivo.
Em seguida, vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui no primeiro. Uma sequência com 11 pontos, contando com esse primeiro que eu fiz aqui. Trabalhei aqui os meus 11 pontos em sequência. Agora faço as duas correntes, pulo o ponto que sobrou e no próximo espaço de duas correntes trabalho um ponto alto. Faço novamente as duas correntes e sigo trabalhando aí esse mesmo padrão que nós trabalhamos aqui nesses dois, em todos os 6 motivos aqui do canto, ok? Então, esse é o padrão do canto que será trabalhado aqui e no outro, ok? Então, vou trabalhar a repetição e volto com vocês na volta de número 16. Cheguei aqui no finalzinho da volta de número 15 e antes de começar a volta de número 16, eu vou fazer esse finalzinho aqui com vocês para não ter dúvida, ok? Então, eu fiz aqui a minha sequência de 11 pontos altos, aqui nesse último motivo do canto. Em seguida, eu faço as duas correntes, pulo esse ponto que sobrou aqui e faço um ponto alto no espaço de duas correntes. Em seguida, faço as duas correntes novamente. E aqui, como eu já tenho trabalhado a minha primeira reta, eu só fecho aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente dessas 3 correntes que nós subimos aqui para iniciar a reta e fazer esse bloco aqui de 3 pontos, ok? No primeiro canto lá, como eu não trabalhei com vocês, vocês vão fazer esse padrão aqui e em seguida vai fazendo os 3 pontos altos aqui, fazendo esse bloquinho de 3 que inicia a reta e repetindo o padrão que eu trabalhei aqui nessa primeira reta, ok? Então, no meu caso, eu só fecho aqui. Nesse caso aqui, que é o último canto, eu só fecho e finalizo a volta de número 15, ok? Então, feita a volta de número 15, eu dou início aqui à volta de número 16. Sigo subindo as 3 correntes iniciais. Em seguida, os 2 pontos altos aqui à frente, formando aqui esse primeiro conjunto de 3 pontos altos da parte reta. Em seguida, faço uma corrente. Vou repetir aqui esses 4 espaços igualmente trabalhados na volta anterior. Feitos os 4 espaços, eu vou trabalhar mais um espaço agora, pulando um ponto de base. Então, eu faço uma corrente, pulo um ponto à frente e no próximo eu faço um ponto alto. Em seguida, eu vou trabalhar uma sequência aqui com 7 pontos altos, contando esse último aqui como o primeiro ponto. Feito aqui os 7 pontos, faço uma corrente, pulo o próximo ponto à frente e, no próximo, trabalho um ponto alto. Em seguida, vou trabalhar novamente uma outra sequência com 7 pontos altos, contando já com esse ponto que eu fiz aqui, da seguinte forma. Sigo fazendo aqui ponto alto sobre cada ponto de base. Aqui onde eu tenho espaço de uma corrente, faço um ponto alto. Nesse próximo ponto aqui, trabalho um ponto alto. Nesse próximo espaço aqui de uma corrente, trabalho também um ponto alto. Pode ver que eu já trabalhei aqui 6 pontos altos. Então, o último dos 7, eu trabalho aqui nesse primeiro ponto desse conjunto aqui de 3 pontos altos. E assim, eu finalizo a sequência de 7 pontos. Em seguida, faço uma corrente. Pulo aqui para esse próximo espaço de uma corrente e aqui eu trabalho um conjunto com 3 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos desse conjunto aqui de 3 pontos e no terceiro ponto eu trabalho um ponto alto. Em seguida, vou trabalhar aqui novamente uma sequência com 7 pontos altos, contando esse ponto aqui já como o primeiro. Os demais eu faço da seguinte forma. Aqui nesse próximo espaço de uma corrente, faço um ponto alto. Nesse próximo ponto, trabalho um ponto alto. Nesse próximo espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto.
E aqui eu já fiz uma sequência com 4 pontos. Em seguida, eu sigo trabalhando agora ponto alto sobre cada ponto alto de base aqui, até completar os 7 pontos. Fiz então aqui minha sequência de 7 pontos. Agora eu faço uma corrente, pulo o próximo ponto à frente e faço um ponto alto no próximo. Em seguida, vou trabalhar novamente outra sequência com 7 pontos altos, contando já esse ponto aqui como um dos 7. Completei aqui os 7 pontos, em seguida faço uma corrente, pulo o próximo ponto e no outro aqui eu trabalho um ponto alto. Dessa forma eu já fico aqui com um espacinho. Em seguida faço uma corrente e vou trabalhar mais esses 4 espaços aqui, igualmente eu trabalhei anteriormente. Trabalhei aqui os 4, então no total eu fiquei com uns 5 espacinhos aqui, tá? Da mesma forma que foi trabalhado também aqui no início, tá? Nós acabamos ficando aqui com um total de 5 espacinhos. Em seguida, eu completo aqui a reta, fechando aqui os 2 pontos altos à frente, formando aqui o bloquinho do final. E assim eu fecho essa parte reta. Feito então a parte reta, eu dou início agora ao padrão que será trabalhado nos cantos. Começo fazendo aqui apenas uma corrente. Em seguida, laço e faço um ponto alto nesse espaço de 2 correntes, nesse próximo espaço aqui já de 2 correntes. Em seguida, faço 2 correntes, pulo para o próximo espaço de 2 correntes e faço um ponto alto. Em seguida, apenas uma corrente, pulo o primeiro ponto aqui do primeiro motivo e no segundo ponto eu faço um ponto alto. Em seguida, eu vou fazer agora uma sequência com 9 pontos altos, sendo que esse ponto que eu trabalhei aqui já conta como um dos 9. Então, eu sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto até completar 9 pontos. Feito, então, os 9 pontos, faço uma corrente, laço e faço um ponto alto dentro do espaço aqui de 2 correntes. Em seguida, 2 correntes, laço e faço outro ponto alto no próximo espaço de 2 correntes. Em seguida, uma corrente apenas, sigo para o segundo motivo e pulo o primeiro e no segundo ponto do segundo motivo trabalho um ponto alto. Em seguida, vou repetir a sequência com 9 pontos altos que eu trabalhei aqui no primeiro ponto, contando já com esse primeiro ponto. Feito então os 9 pontos altos, eu sigo novamente o mesmo padrão que eu trabalhei aqui entre um motivo e outro. Faço uma corrente, laço, pulo o ponto que sobrou aqui e vou para o próximo espaço de 2 correntes, trabalho dentro um ponto alto. Em seguida, 2 correntes, vou para o segundo espaço de 2 correntes e trabalho dentro um ponto alto. Em seguida, uma corrente apenas. E vou para o terceiro motivo aqui do canto e repito o mesmo padrão que nós trabalhamos aqui nos dois. A partir do segundo ponto, vou trabalhar uma sequência com 9 pontos altos. E a partir daqui, é só repetir esse padrão aqui em todos os 6 motivos aqui do canto, ok? Então, eu vou trabalhar aqui os 6 motivos e venho com vocês aqui no finalzinho para passar a orientação. Então, cheguei aqui no último motivo desse primeiro canto e vou fazer aqui com vocês como que será trabalhado o final de cada canto. Faço uma corrente, já fiz aqui a minha sequência com 9 pontos, faço uma corrente, laço, faço um ponto alto aqui dentro do espaço de uma corrente, de 2 correntes, faço 2 correntes em seguida,
pulo para o próximo espaço aqui de 2 correntes, trabalho um ponto alto dentro, em seguida faço uma corrente e a partir daqui eu vou começar a trabalhar a segunda reta, igualmente o padrão que nós trabalhamos lá na primeira. Então fiz uma corrente aqui, eu começo já trabalhando os 3 pontos altos aqui em cima do bloquinho que nós trabalhamos na volta anterior. E feito aqui esse bloquinho de início da reta, eu vou só repetir o padrão que foi trabalhado na primeira reta, ok? Então, eu vou fazer toda a volta e venho com vocês na volta de número 17. Então, trabalhei aqui toda a volta de número 16 e já dei início aqui à volta de número 17. Já fiz aqui o meu primeiro bloquinho de 3 pontos, subindo aqui as 3 correntes e fazendo mais 2 pontos altos aqui à frente. Esse bloquinho, pessoal, de 3 pontos altos, tanto aqui do início da reta quanto do final da reta, será trabalhado igualmente até na volta de número 28, ok? Então, todas as voltas eu já vou trazer ele aqui pronto, porque ele não terá alteração, ele será trabalhado igualmente, nós estamos trabalhando aí nas voltas anteriores até a volta de número 28. Então, dando seguimento aqui à reta, eu faço uma corrente. Em seguida, vou repetir aqui esses 5 espaços de uma corrente. Fiz aqui os 5 espaços. Vou seguir trabalhando agora mais 3 espaços. Agora, pulando aqui um ponto de base. Faço uma corrente, pulo um ponto, no próximo, fecho um ponto alto. Faço outra corrente, pulo o próximo e no próximo, fecho com um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto alto à frente e no próximo fecho com um ponto alto. Então, fiquei aqui com um total de 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em seguida, eu vou fazer uma sequência com 11 pontos altos. Sendo que esse último que eu trabalhei aqui já conta como um dos 11. O próximo eu faço aqui dentro desse espaço de uma corrente. Sigo agora fazendo pontos sobre cada ponto aqui de base. Fiz aqui um total com 9. Agora o próximo eu faço dentro desse espaço de uma corrente. E o último eu faço aqui nesse primeiro ponto desse conjunto de 3 pontos altos. E aqui eu fecho a minha sequência com 11 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, pulo o segundo ponto aqui desse conjunto de 3 pontos altos e faço um ponto alto no terceiro ponto aqui desse conjunto. Em seguida, vou trabalhar novamente uma sequência com 11 pontos altos, contando esse último aqui que eu trabalhei como um dos 11. O próximo eu faço dentro desse espaço de uma corrente. Sigo trabalhando agora ponto alto sobre cada ponto de base. Fiz aqui 9, agora o próximo eu faço dentro desse espaço aqui de uma corrente. E o último eu faço aqui nesse próximo ponto de base. Então, assim, eu fechei os meus 11 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente. E agora vou trabalhar uma sequência aqui com 8 espaços. Começo aqui os 3 primeiros espaços, aqui pulando um ponto e fazendo uma corrente. Pulo da frente, fecho no próximo. Faço uma corrente, pulo da frente e fecho no próximo. Faço uma corrente, pulo da frente e faço um ponto aqui no próximo. Fiz os 3 primeiros espaços, agora eu sigo fazendo aqui, repetindo os 5 espaços, fazendo espaço sobre espaço. Então, fechei aqui os meus 8 espaços e agora eu faço os 2 pontos altos aqui juntos, fechando aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos
do final da reta. E assim eu encerro essa primeira reta. Feito então essa primeira reta, eu agora vou trabalhar o padrão dos cantos. Então faço uma corrente, em seguida faço um ponto alto nesse próximo espaço de uma corrente, em seguida faço duas correntes, pulo para esse próximo espaço aqui de duas correntes e faço um ponto alto. Novamente duas correntes, vou para esse próximo espaço de uma corrente e faço um ponto alto. Em seguida, apenas uma corrente, pulo o primeiro ponto aqui desse primeiro motivo e no segundo ponto faço um ponto alto. Em seguida, junto com esse último ponto que eu trabalhei aqui, eu vou fazer uma sequência com 7 pontos altos. Feito então os 7 pontos, faço uma corrente, laço, pulo para o próximo espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto. Em seguida, duas correntes, pulo para o próximo espaço de duas correntes e faço um ponto alto. Em seguida, duas correntes, pulo para o próximo espaço agora de uma corrente, faço um ponto alto. Em seguida, apenas uma corrente, pulo esse primeiro ponto aqui do segundo motivo e faço um ponto alto no segundo ponto. Em seguida, vou repetir novamente a sequência com 7 pontos, igualmente eu trabalhei aqui no primeiro, ok? Esse último ponto que eu trabalhei já conta como um dos 7. Feito então os 7 pontos, em sequência eu vou repetir novamente esse mesmo padrão aqui, entre um motivo e outro, e pular para o próximo motivo, vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aí em todos os 6 motivos aqui da volta, ok? Então, a partir daqui é só repetição. Vou trabalhar aqui até o próximo canto, para vocês verem como que eu finalizo cada canto. Cheguei aqui no sexto e no último motivo aqui desse primeiro canto, e vou trabalhar aqui o finalzinho com vocês. O padrão aqui do finalzinho, pessoal, é exatamente o mesmo padrão que eu estou trabalhando aqui, né, no meio aqui entre um motivo e outro. A única diferença é que aqui eu não vou terminar com motivo, eu vou terminar dando início aqui à segunda parte reta. Então eu faço da mesma forma, faço uma corrente, vou aqui para esse próximo espaço de uma corrente, faço um ponto alto, faço duas correntes, vou para o próximo espaço de duas correntes, trabalho um ponto alto, em seguida faço duas correntes, vou para esse próximo espaço de uma corrente, faço um ponto alto, em seguida faço apenas uma corrente. Olha, observe que foi exatamente da mesma forma que a gente trabalhou aqui nos demais. Agora a única diferença é que eu não pulo nenhum ponto, eu vou laço e começo aqui direto no primeiro ponto desses 3 aqui, para formar aqui o meu bloquinho da reta de 3 pontos altos. E fica trabalhado dessa forma. A partir daqui, é só repetir o padrão da primeira reta que nós trabalhamos, ok? Então, eu vou fazer toda a volta e venho com vocês na volta de número 18. Trabalhei, então, toda a volta de número 17 e agora dou início ao padrão da volta de número 18. Já trabalhei aqui o bloquinho do início, em seguida faço uma corrente, e vou trabalhar aqui um total de 8 espaços de uma corrente, igualmente os espaços que eu trabalhei na volta anterior. Feito então os 8 espaços, eu vou trabalhar agora uma sequência com 11 pontos altos juntos. Esse último ponto que eu trabalhei aqui já conta como um dos 11. Então eu sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto de base.
Então, trabalhei aqui a minha sequência de 11 pontos, em seguida faço uma corrente, pulo esse espaço de uma corrente e no próximo ponto aqui, dessa primeira sequência aqui da volta anterior, eu faço um ponto alto. Em seguida, novamente eu vou fazer uma sequência com 11 pontos altos, contando com esse primeiro ponto que eu trabalhei aqui. Em seguida, essa sequência aqui com 11 pontos altos, eu vou trabalhar agora, faço uma corrente e vou trabalhar novamente os 8 espaços que eu trabalhei aqui, igual no início e igualmente na volta anterior. Trabalhei então os 8 espaços, em seguida eu completo aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos e finalizo aqui essa parte reta. Feito a reta, eu sigo agora fazendo o padrão dos cantos. Faço uma corrente, laço e no próximo espaço de uma corrente eu trabalho um ponto alto. Em seguida, duas correntes, pulo para o próximo espaço de duas correntes, trabalho um ponto alto. Em seguida, duas correntes, vou para o próximo espaço de duas correntes, trabalho um ponto alto. Em seguida, duas correntes, vou para o próximo espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto. Em seguida, apenas uma corrente. Pulo o primeiro ponto aqui do primeiro motivo e no segundo ponto trabalho um ponto alto. Em seguida, vou trabalhar aqui uma sequência com 5 pontos altos, contando com esse último que eu trabalhei aqui. Feito então a sequência com 5 pontos, faço uma corrente e vou repetir o padrão que nós trabalhamos aqui anteriormente ao motivo. Uma corrente, pulo o ponto que sobrou e vou para o próximo espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto. Em seguida, duas correntes, vou para o próximo espaço de duas correntes, faço um ponto alto. Em seguida, duas correntes, vou para o próximo espaço de duas correntes, trabalho um ponto alto. Em seguida, duas correntes, vou para o próximo espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto. Em seguida, apenas um ponto alto, pulo o primeiro ponto alto aqui desse segundo motivo e faço um ponto alto no segundo ponto. E em seguida, repito a sequência que eu trabalhei aqui no primeiro motivo de 5 pontos altos, contando com esse último que eu trabalhei. E esse aqui, pessoal, vai ser o padrão de todos os motivos aqui do canto e do intervalo aqui entre um motivo e outro, ok? Então, trabalhei aqui o meu último motivo com o padrão orientado e cheguei aqui no finalzinho desse primeiro canto. Aqui no finalzinho, pessoal, como eu falei na carreira anterior, nós vamos sempre repetir o mesmo padrão aqui nos intervalos entre um motivo e outro. A única diferença é que aqui não vai ter motivo e nós já damos início à segunda parte reta. Então, é sempre da mesma forma. Trabalho uma corrente, vou para o próximo espaço de uma corrente, faço um ponto alto. Em seguida, duas correntes. Vou para o próximo espaço de duas correntes, trabalho um ponto alto. Em seguida, duas correntes novamente. Vou para o próximo espaço de duas correntes também, trabalho um ponto alto. Em seguida, mais duas correntes. E vou para o próximo espaço agora de uma corrente e faço um ponto alto. E em seguida, faço uma corrente, fecho aqui essa parte e agora vou trabalhar a segunda reta aqui, começando com um bloquinho de 3 pontos altos. Então aqui não mudou nada, o que muda é apenas começando aqui a reta, né, diferente do início dos motivos.
Observe que sempre no início do intervalo e no final vai ser trabalhado espaços com uma corrente. No meio aqui, sempre duas correntes, ok? Então, vou trabalhar o restante da volta e venho com vocês na volta de número 19. Feito aqui, então, toda a volta de número 18, eu dou início aqui à volta de número 19. Já fiz aqui o meu bloquinho do início da reta. Em seguida, faço uma corrente e vou trabalhar aqui esse total de 8 espaços que tem aqui à frente, ou seja, trabalhando espaços sobre espaços de uma corrente. Feito aqui os 8 espaços, agora eu vou trabalhar mais um espaço, agora pulando um ponto de base. Então, faço uma corrente, pulo o próximo ponto aqui à frente e no próximo eu fecho com um ponto alto. Então, fiquei aqui, na verdade, no total com 9 espaços de uma corrente. Em seguida, eu vou trabalhar agora uma sequência com 7 pontos altos, sendo que esse último que eu trabalhei aqui, ele já conta como um dos 7. Feito então os 7 pontos, eu faço uma corrente, pulo o próximo ponto e no último ponto aqui dessa sequência de baixo, eu faço um ponto alto. Em seguida, faço uma corrente, pulo esse espaço de uma corrente e no primeiro ponto dessa sequência anterior eu faço um ponto alto. Em seguida, faço uma corrente, pulo o próximo ponto aqui à frente e no próximo faço um ponto alto. E aqui eu fiquei com um total de 3 espaços de uma corrente. Em seguida, eu vou repetir aqui novamente uma sequência com 7 pontos, contando esse primeiro aqui como um dos 7. Feito então a sequência de 7, faço uma corrente, pulo esse próximo ponto aqui à frente e no último ponto da sequência de baixo, eu faço um ponto alto. E aqui eu fiquei já com um espaço de uma corrente. Em seguida, eu sigo trabalhando aqui os 8 espaços à frente, fazendo espaços sobre espaços de uma corrente. Totalizando, então, 9 espaços. Então, feito aqui o meu total de 9 espaços, agora eu fecho aqui essa parte reta, completando mais 2 pontos altos aqui e formando o meu bloquinho de 3 pontos aqui do final da reta, ok? A partir daqui agora eu vou trabalhar o padrão dos cantos. Sigo fazendo uma corrente. Em seguida, pulo para esse próximo espaço de uma corrente e faço um ponto alto. Então, trabalhei aqui o meu primeiro espaço de uma corrente. Agora faço 2 correntes, pulo para o próximo espaço de 2 correntes, faço um ponto alto. Novamente, 2 correntes, vou para o próximo espaço de 2 correntes, trabalho um ponto alto. 2 correntes novamente, vou para o próximo espaço de 2 correntes, trabalho um ponto alto. Mais 2 correntes, vou agora para o próximo espaço agora de uma corrente e faço um ponto alto. E por último aqui, finalizando os espaços, faço apenas uma corrente. Vou aqui para esse primeiro motivo do canto, pulo o primeiro ponto dele e no segundo eu faço um ponto alto. Em seguida, vou fazer uma sequência com 3 pontos altos, sendo que esse último que eu trabalhei aqui já conta como um dos 3. Feitos os 3 pontos altos, eu vou repetir esse padrão aqui dos intervalos entre um motivo e outro, fazendo uma corrente. Vou aqui, pulo para esse próximo espaço de uma corrente, faço um ponto alto. Em seguida, 2 correntes. Vou para o próximo espaço de 2 correntes, faço um ponto alto. 2 correntes novamente. Vou para o próximo espaço, trabalho um ponto alto. 2 correntes novamente, vou para o próximo espaço, faço um ponto alto. 2 correntes novamente. Vou agora para o último espaço aqui de uma corrente, trabalho um ponto alto e finalizo o último espaço fazendo apenas uma corrente,
pulando o primeiro ponto aqui do segundo motivo e fazendo um ponto no segundo ponto. E em seguida repito a sequência com 3 pontos altos. E esse aqui vai ser o padrão trabalhado em todos os cantos, tá? Todos os intervalos serão trabalhados dessa forma e todos os motivos serão trabalhados também dessa maneira aqui, com a sequência de 3 pontos. Observe que aqui na carreira nós aumentamos apenas mais um espaço. A cada carreira ele vai aumentando um espaço de 2 correntes, ok? Os espaços de uma corrente continuam sempre no início e no final do intervalo, ok? Então vou finalizar toda a volta e venho com vocês na volta de número 20. Trabalhada então a volta de número 19, eu dou início aqui à volta de número 20. Já fiz aqui o bloquinho do início da reta, em seguida faço uma corrente, depois vou fazer aqui um total de 9 espaços de uma corrente, trabalhando aqui espaço sobre espaço. Feito aqui os 9 espaços, eu vou continuar trabalhando espaços de uma corrente, agora pulando aqui um ponto de base. Então, faço uma corrente, pulo o próximo ponto e fecho o espaço aqui no ponto seguinte. Novamente uma corrente, pulo o próximo ponto e fecho o espaço no ponto seguinte. E sigo aqui em todos esses pontos altos aqui dessa sequência da volta anterior. Chegando aqui nesses 3 espaços que eu trabalhei na volta anterior, eu vou repetir também, trabalhando espaços de uma corrente sobre espaço de uma corrente. Chegando aqui na próxima sequência de 7 pontos altos, eu trabalho novamente espaços de uma corrente, pulando agora um ponto de base. Agora cheguei aqui de novo na sequência de 9 correntes e nessa sequência aqui eu trabalho também espaço sobre espaço. Então sigo aqui até chegar no próximo bloquinho aqui do final da reta. Ou seja, essa reta aqui nós estamos trabalhando somente com espaços de uma corrente. Então no total vai ficar aqui 27 espaços de uma corrente. Então, trabalhei aqui os meus 27 espaços de uma corrente, conforme orientado. Agora eu fecho aqui a reta fazendo o bloquinho de 3 pontos. E dessa forma nós finalizamos aqui essa primeira reta. Feito então a parte reta, eu agora vou trabalhar o padrão dos cantos. Vou começar com esse primeiro intervalo aqui até chegar no primeiro motivo. Faço então uma corrente. Laço, vou para esse próximo espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto. Em seguida, faço 2 correntes, vou para o próximo espaço de 2 correntes, trabalho um ponto alto. Em seguida, 2 correntes, vou para o próximo espaço de 2 correntes, trabalho um ponto alto. E sigo trabalhando dessa maneira aqui até chegar no último espaço de 2 correntes. Fazendo 2 correntes, trabalhando um ponto alto no espaço de 2 correntes. Então, cheguei aqui no último espaço de 2 correntes, agora continuo fazendo 2 correntes, faço um ponto alto no próximo espaço de uma corrente, e agora faço apenas uma corrente de espaço. Em seguida, pulo o primeiro ponto aqui desse primeiro motivo e no segundo ponto eu faço um aumento com 2 pontos altos. E dessa forma aqui vai ficar trabalhado o primeiro e todos os motivos. Em seguida faço uma corrente e sigo trabalhando agora novamente repetindo o mesmo padrão do intervalo que nós trabalhamos aqui. Pulo esse ponto que restou e no próximo espaço de uma corrente faço um ponto alto. Agora vou seguir trabalhando com 2 correntes. Faço 2 correntes e no próximo espaço de 2 faço um ponto alto.
em seguida duas correntes, no próximo espaço de duas correntes, um ponto alto. E sigo assim até chegar aqui no último espaço de duas correntes. Chegando aqui no último espaço de duas correntes, eu faço ainda mais duas correntes, trabalho um ponto alto aqui nesse próximo espaço de uma corrente, e em seguida faço uma corrente, pulo o primeiro ponto aqui do segundo motivo e faço um aumento no segundo ponto. E esse aqui vai ser o padrão de todo o canto aqui, que será trabalhado nos intervalos e em cada motivo, ok? Observe que trabalhamos aqui um total de 5 espaços com duas correntes e 2 espaços com uma corrente, um no início e um no final, ok? Os motivos serão trabalhados todos aqui com um aumento no segundo ponto aqui dessa sequência de 3 pontos que nós trabalhamos na volta anterior, ok? Então, vou trabalhar toda a volta e venho com vocês na volta de número 21. Então, trabalhada toda a volta de número 20, agora eu dou início à volta de número 21. Já fiz aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos, em seguida faço uma corrente e vou continuar aqui trabalhando espaços de uma corrente até o próximo bloco aqui do final da reta, ou seja, vou ficar aqui com um total de 27 espaços de uma corrente em toda a parte reta, igual foi trabalhado aqui na volta anterior, ok? Então, eu sigo fazendo espaço sobre espaço até completar o total de 27 espaços e chegar lá no próximo bloquinho de 3 pontos altos, finalizando a parte reta. Então, fiz aqui os meus 27 espaços de uma corrente. E agora eu fecho aqui fazendo o meu bloquinho de 3 pontos altos. E finalizo aqui a parte reta da volta. Agora eu vou seguir fazendo o padrão dos cantos. Nessa volta, pessoal, diferente aí das voltas anteriores, que a cada volta estava aumentando aqui um espaço de duas correntes, a partir daqui nós vamos trabalhar agora a diminuição de espaços. Então, eu sigo agora fazendo duas correntes, laço, e ao invés de fazer agora um ponto alto nesse primeiro espaço de uma corrente, eu vou fazer agora nesse próximo espaço com duas correntes. Então, eu pulo esse primeiro espaço de uma corrente e faço um ponto alto no segundo espaço com duas correntes. E aí, sigo fazendo duas correntes, vou para o próximo espaço de duas correntes, faço um ponto alto. Duas correntes, vou para o próximo ponto, para o próximo espaço de duas correntes, faço um ponto alto. E sigo fazendo dessa forma até chegar no último espaço de duas correntes. Cheguei aqui no último espaço de duas correntes, trabalho um ponto alto. E em seguida eu vou fazer agora só uma corrente. Em seguida, nesse próximo espaço aqui de uma corrente, eu faço um ponto alto. E agora, nesses dois pontos que eu trabalhei aqui de aumento da volta anterior, eu vou fazer um aumento em cada um deles. Então, no primeiro aqui eu trabalho um aumento com 2 pontos altos, no mesmo ponto. No segundo também faço um aumento com 2 pontos altos. E em seguida, faço um ponto alto nesse próximo espaço aqui de uma corrente. E assim eu fiquei com uma sequência de 6 pontos altos. Trabalhei primeiro no espaço de uma corrente, trabalhei um aumento aqui nesse primeiro ponto, desses dois aqui de baixo, um aumento também nesse segundo ponto, e fechei aqui o sexto ponto nesse espaço de uma corrente. Então, todos os 6 motivos aqui do canto, nós vamos trabalhar dessa maneira aqui, ok? E aí eu sigo fazendo os intervalos, fazendo aqui uma corrente, pulo para esse próximo espaço com duas correntes, faço um ponto alto.
duas correntes, vou para o próximo espaço de duas correntes, faço um ponto alto. E sigo trabalhando dessa maneira até chegar aqui no último espaço com duas correntes. Chegando no último espaço com duas correntes, vamos repetir tudo que eu fiz aqui nesse primeiro motivo. Faço uma corrente, pulo para esse próximo espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto, vou fazer aqui em seguida os dois aumentos nos dois pontos, e depois faço um ponto aqui sozinho nesse espaço de uma corrente. E novamente trabalhei aqui a sequência de 6 pontos, exatamente com esse padrão aqui que eu mostrei, ok? E aí sigo fazendo dessa forma aqui em todos os 6 motivos do canto e em todos os intervalos serão trabalhados dessa maneira. Vou fazer o último canto aqui, lá do final com vocês, para vocês verem como que vai ficar. Então, cheguei aqui no meu último e sexto motivo, já fiz aqui a sequência com 6 pontos aí, com o padrão que eu estou orientando. Agora eu sigo fazendo uma corrente, para fazer aqui, fechar esse intervalo entre o motivo e a reta. Faço uma corrente, laço, faço um ponto alto aqui no próximo espaço de duas correntes, faço duas correntes em sequência, vou para o próximo espaço de duas correntes, faço um ponto alto, em seguida duas correntes, vou para o próximo espaço de duas correntes, faço um ponto alto e sigo aqui dessa forma até o último espaço aqui de duas correntes. Cheguei no último espaço de duas correntes, trabalho dois pontos altos, duas correntes, desculpa. E aqui, da mesma forma como a gente pulou lá no início do canto, esse espaço de uma corrente, eu também não vou trabalhar aqui no finalzinho do canto um ponto alto dentro desse espaço de uma corrente. Então, feitas as duas correntes aqui, eu vou direto e começo a trabalhar aqui o início da reta com o bloco de 3 pontos altos. Então, diferente aqui da volta anterior, aqui no finalzinho do canto, olha, a única diferença dos outros intervalos é que aqui eu não tenho, no final, eu não tenho espaços com uma corrente. Eu vou terminar com espaço de duas correntes. No início aqui eu tenho. Aqui no intervalo entre um motivo e outro, eu sempre vou ficar com o intervalo de uma corrente no início e no final. Somente aqui nos cantos, no finalzinho do canto e lá no início do canto também, que nós não vamos ter aqui espaço de uma corrente, ok? Então, vou seguir fazendo toda a volta e venho com vocês na volta de número 22. Então, pessoal, eu encerrei toda a volta de número 21. E antes de começar a volta 22, eu vou passar algumas orientações aí para as próximas voltas, tá? Essa peça, pessoal, na parte reta, ela tem o desenho de duas flores. Até aqui, nessa volta, eu trabalhei já o desenho da primeira flor. Já trabalhei o desenho da primeira flor e fiz mais duas voltas, que é a volta 20 e 21, que é o intervalo aqui para começar o início da próxima flor. Então, na volta 22, até a volta de número 36, vai ser repetido tudo que eu fiz aqui nessa primeira flor, ok? Para ser mais preciso, olha, aqui na volta de número 22, eu vou trabalhar na parte reta, tá? Exatamente o mesmo padrão que eu trabalhei aqui na volta de número 5, no início aqui da primeira flor. Então, eu sigo trabalhando aqui na 22, até a volta de número 36, sempre os mesmos padrões que foram trabalhados aqui nas voltas aqui dessa primeira flor, ok? Então, eu não vou trabalhar mais com vocês aqui a parte reta, apenas para que o vídeo não fique muito longo. Eu venho direto aqui no padrão dos cantos, tá? Se você tiver alguma dificuldade, é só voltar o vídeo, ou se for mais fácil, você vai olhando aqui mesmo pelo tapete aqui na parte que já foi feita aqui a primeira flor, tá?
Então, dado as orientações, eu já dei início à volta de número 22, já fiz a minha repetição aqui da primeira reta, e agora eu sigo fazendo o padrão dos cantos. Faço aqui uma corrente, e agora diferente aqui da volta anterior, que eu iniciei trabalhando um espaço com duas correntes, nessa aqui eu vou iniciar um espaço apenas com uma corrente. Então, feito a corrente, eu laço e faço um ponto alto aqui dentro já desse próximo espaço com duas correntes. Sigo, faço duas correntes, laço e faço um ponto alto aqui dentro desse próximo espaço de duas correntes. E sigo trabalhando até chegar no último espaço de duas correntes com esse mesmo padrão. Cheguei aqui no último espaço de duas correntes, faço só uma corrente. E antes de continuar, nesse intervalo aqui, entre a reta e o motivo, eu sempre vou intercalar esse padrão aqui entre uma volta e outra. Observe que na volta anterior, eu comecei aqui o início com um espaço de duas correntes. Nessa, eu comecei com o espaço de uma corrente. Na volta anterior, eu volto a iniciar com duas correntes. Então, nós vamos intercalando até algumas carreiras aí à frente. Aqui no intervalo do meio, entre um motivo e outro, não muda, sempre vai ficar um espaço de uma corrente no início e um espaço de uma corrente no final, e no meio vai sempre diminuindo aqui os espaços de duas correntes, ok? Então, em seguida aqui há uma corrente, eu faço nesse próximo espaço de uma corrente, um ponto alto. Em seguida, vou fazer uma sequência com 8 pontos altos, a partir do primeiro ponto aqui dessa sequência anterior, sendo que nesse primeiro ponto aqui eu trabalho um aumento com 2 pontos altos. Fiz o aumento, agora sigo fazendo ponto alto sobre cada ponto de base, agora sem aumento. Porém, chegando aqui no último ponto, eu vou fazer também um aumento. Então, cheguei aqui no meu último. Nesse último aqui, eu faço um aumento com 2 pontos altos. E em seguida ao aumento, eu faço um ponto alto aqui nesse próximo espaço de uma corrente. E dessa forma, eu trabalhei aqui um total com 10 pontos altos, sendo o primeiro na corrente, 2 aqui de aumento, os demais aqui, pontos sobre cada ponto de base, um aumento no último e um ponto aqui sozinho no espaço de uma corrente, totalizando os 10 pontos altos. Então, todos os motivos serão trabalhados dessa maneira, todos os 6 motivos aqui do canto. E aí eu sigo com o padrão aqui dos intervalos entre um motivo e outro, fazendo uma corrente, vou para esse próximo espaço de duas correntes, faço um ponto alto. Em seguida, duas correntes, vou para o próximo espaço, faço um ponto alto e sigo dessa maneira até o último espaço de duas correntes. Chegando no último espaço de duas correntes, vou fazer só uma corrente e vou repetir agora esse mesmo padrão que eu trabalhei ali no motivo anterior. Faço um ponto alto aqui no próximo espaço de uma corrente, um aumento aqui no primeiro ponto aqui da sequência anterior, sigo fazendo mais pontos altos em sequência, agora sem aumento, até chegar no último ponto aqui. Cheguei aqui no último. Fiz um aumento, então, com 2 pontos altos e finalizo o 10º aqui no espaço de uma corrente. Em seguida, faço uma corrente e sigo trabalhando o padrão aqui dos intervalos. Vou trabalhar até o final aqui do canto e venho com vocês. Então, cheguei aqui no meu 6º e último motivo.
Agora, eu sigo fazendo aqui e trabalhando o mesmo padrão que eu trabalhei no intervalo do início do canto, ok? Faço uma corrente, em seguida pulo para esse próximo espaço de 2 correntes, trabalho um ponto alto, em seguida 2 correntes, vou para o próximo espaço de 2 correntes, faço um ponto alto e sigo fazendo dessa forma até chegar no último espaço com 2 correntes. Chegando então no último espaço de 2 correntes, faço uma corrente e dou início aqui à segunda reta, trabalhando o bloquinho com 3 pontos altos. Então, observe que nessa volta aqui, nós voltamos ao padrão de 2 espaços com uma corrente, um no início e um no final, tá? E os demais espaços aqui com 2 correntes. Na próxima carreira, nós voltamos a trabalhar o padrão que nós trabalhamos aqui na volta anterior, ok? Então, eu vou fazer toda a volta e venho com vocês na volta de número 23. Então, trabalhei toda a volta de número 22 e também já dei início à volta de número 23 com a repetição aqui da primeira reta. Agora, sigo fazendo 2 correntes, como eu havia falado. Essa próxima volta, eu vou iniciar aqui esse primeiro intervalo com 2 correntes, fazendo um espaço de 2 correntes. Pulo então esse primeiro espaço aqui de uma corrente e no próximo de 2 correntes faço um ponto alto. Em seguida, 2 correntes, vou para o próximo espaço de 2 correntes, trabalho um ponto alto. E sigo dessa maneira até chegar aqui no último espaço de 2 correntes. Chegando no último espaço de 2 correntes, faço apenas uma corrente agora. E em seguida, a partir desse espaço aqui de uma corrente, eu vou trabalhar aqui nesse primeiro motivo uma sequência com 14 pontos altos, sendo que o primeiro vai ficar dentro desse espaço de uma corrente, o segundo e o terceiro vão ser um aumento aqui nesse primeiro ponto da sequência anterior, ou seja, no próximo eu faço um aumento com 2 pontos altos. E agora sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto de base. Então, cheguei aqui no último. Nesse último aqui, eu trabalho um aumento com 2 pontos altos. E agora eu faço o meu 14º ponto aqui no espaço de uma corrente, totalizando os 14 pontos altos aqui em sequência. Agora, em seguida, faço uma corrente e trabalho aqui o padrão do intervalo entre um motivo e outro, sempre iniciando com uma corrente, fazendo um ponto alto no próximo espaço de 2 correntes, fazendo 2 correntes, até chegar no último espaço de 2 correntes, trabalhando dessa forma. E chegando no último espaço de 2 correntes, faço uma corrente e repito agora os 14 pontos altos, igualmente foi trabalhado nessa sequência aqui, ok? Então, o último intervalo lá do canto será trabalhado dessa maneira, todos os 6 motivos será trabalhado com esse padrão e todos os intervalos entre um motivo e outro com esse mesmo padrão, ok? Então, vou encerrar toda a volta e venho com vocês na volta de número 24.